O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs de Jesus Cristo, nesta segundo domingo da Santa Quaresma deste ano, então, a palavra de Deus que nos é dirigida, é esta que acabou de ser proclamada. Então, levando a nossa vida e o nosso coração, o que podemos dizer? A primeira leitura é uma das formas de Deus dizer à humanidade, através de Abraão, que ele escolheu, lá de Ur da Caldeia, para fazer simbolicamente a aliança prometida com a humanidade, depois do pecado original, lá no começo das origens da humanidade. Então, é uma das formas dele prometer uma longa descendência, uma grande descendência a Abraão, e que pela fé acreditou nisso, mesmo tendo dúvidas sobre o cumprimento da promessa de Deus de fato ocupar aquela terra que Deus estava prometendo para ele. Mas é importante isso, essa expressão: Deus nunca deixa de querer se encontrar conosco. Ele quer viver a comunhão que ele mesmo estabeleceu ao nos criar a sua imagem e semelhança. Vivemos em comunhão e sentirmos o amor infinitamente misericordioso de Deus como nosso Pai. E nós nos sentimos como filhos de fato amados. O cântico responsorial exatamente vai nos lembrar isso, que o Senhor Deus é a minha luz e é a minha salvação. A nossa luz, nossa salvação, que dá sentido à nossa vida, que nos redime de nossos pecados e assim por diante. É dessa maneira, então, que depois essas alianças foram repetidas através de outros simbolismos. Aqui foram de animais, do rito de sacrificação de animais, que é a parte oferecida a Deus para selar esta aliança. Depois, mais tarde, com Moisés, com o cordeiro pascal, com o pão lá no deserto, o maná no deserto, e finalmente com o próprio Filho de Deus, o maná do cordeiro, e uma vez para sempre, então, pelo seu sacrifício, vai ser entre nós aquela presença do amor misericordioso e infinito de Deus para com todos nós. Por isso mesmo,
nós vemos, né, na leitura do Santo Evangelho, né, esse fato, né, ocorrido entre Jesus e com Pedro, Tiago e João, né, 3 de seus apóstolos, né, para subirem com ele até o monte, né, da transfiguração, onde Jesus, né, manifestou a sua divindade de uma forma, através de uma brancura, de cores e de glória, né, acompanhados por Moisés e por Elias, representando a lei, né, e também o profetismo, maneiras pelas quais Deus se mantinha presente no meio do seu povo no Antigo Testamento. Então, a forma da presença dele. Então, essa percepção da glória foi tão maravilhosa que Pedro, né, quase talvez dormindo e sonhando, né, disse: olha, é tão bom ver isso, é tão bom estarmos aqui. Quem sabe vamos fazer 3 barracas aqui, para a gente, né, uma para os outros, para Moisés, Elias, outra para nós. Tão bom ficar aqui. Entretanto, numa versão de um outro evangelista, né, Deus mandou ir de volta lá para as planícies, porque a missão é anunciar e proclamar aquilo que Jesus diz, né? Então, aí, justamente nesta manifestação, esta voz que se fez ouvir, né? Esse é o meu filho amado, escutai-o. Então, é muito importante, né, que nós saibamos escutar Deus através de seu Filho, representado completamente, embora de forma misteriosa, pela fé, né, na sua palavra, que continua no meio de nós, né, nos seus profetas, nos seus sacerdotes, né, nos seus missionários, seus evangelizadores. Todos nós recebemos esta missão, né, de não só ouvir, né, escutar Jesus Cristo, mas fazer com que todos escutem a Ele, né? Já que o único caminho da redenção, da salvação, passa por Ele, né? De modo que esta nossa missão de escutar Jesus. Como sempre, né, é importante, o Papa Francisco nos lembra isso na sua bula sobre a misericórdia, exatamente isso, que em Jesus Cristo nós encontramos a forma definitiva e plena da revelação da misericórdia de Deus, nosso Pai, da essência da Trindade, que é ser amor, amor misericordioso. Ele é a revelação definitiva e plena. Por isso é necessário escutá-lo. Por isso é escutar, não só escutá-lo, mas segui-lo como discípulos, né? E como discípulos sermos então missionários, anunciadores, profetas, né, da realidade da pessoa de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, e na realização do sentido de nossas vidas, né, um caminho único para uma plena realização. Então, vamos nos esforçar sempre olhando para Cristo nessa quaresma, de uma maneira mais carinhosa, com mais amor, com mais esperança também a esse Jesus, olhando no seu caminho, né, do Calvário, no seu caminho de cruz, né? Que isso tudo significa, a não ser a misericórdia infinita de Deus por nós, né? Foi por nós que Ele deu a sua vida, foi por nós que Ele ressuscitou, foi por nós, né, que Ele deu a sua vida e passou por todos aqueles ultrajes, por todos aqueles sofrimentos, e o fez com absoluta liberdade de quem é amor, né, e que faz sem interesse nenhum pessoal, mas para a nossa glória, para que todos nós possamos, de fato, como é o desejo de Deus, um dia nos parecermos com Jesus em glória, como ressuscitados, né, cheios de brilho, cheios de esplendor, né, que Deus quer cada um de nós. Então vamos, né, nos esforçar nesse sentido e fazer superar aquelas dificuldades que às vezes nos impedem de chegar à transfiguração, né? A transformação profunda de nós mesmos. Lembrando no centro de que ninguém sozinho consegue subir esta montanha, né? Foi Jesus que convidou os 3 para ir com Ele. Quando a gente sobe com Jesus, né, essa subida
vai ser uma subida não de derrota, de sofrimento, de tristeza, mas de alegria e de ressurreição e de transfiguração, né? E o apóstolo São Paulo, segundo a leitura, que é sempre uma leitura, né, muito concreta e prática de como nós devemos viver entre nós. Então, na leitura de hoje, né, de São Paulo aos Filipenses, né, ele mais ou menos lembra as tantas vezes que ele tinha falado para eles, para que eles seguissem a Jesus como Paulo estava fazendo, como imitadores então dele, né, observando, né, e vivendo de acordo, né, com o que Deus nos pede, né? Muitas vezes, agora mais uma vez eu digo isso chorando. Então eu entendo São Paulo muito isso, quer dizer, ele via que apesar desses conselhos todos, tinha muita gente lá no meio, né, que não vivia assim, né? Que não vivia assim, que continuava escravo do mal, do pecado, do erro, né, que leva à perdição. E ele chorando de vez, como é que tantos de vocês ouço falar e vejo e não estão? Isso dói para quem ama, né? Dói para o padre. Eu muitas vezes, eu entendo São Paulo muito bem, né? Porque muitas vezes olhando para o mundo, não só para o Emmaús, mas para o universo, a minha família, meus parentes, né? Para a humanidade inteira, né? Esses caminhos e desses caminhos pelos quais viemos esse sofrimento, essas feridas todas, né? Quer dizer, eu choro por eles, eu sinto por eles, né? Já que, né, não é a perdição, mas sim para Jesus Cristo, né, humilhado, né, e para termos um corpo glorioso e sermos vencedores. Então, que nós lembremos disso, né, exercendo sobretudo a misericórdia para aqueles irmãos nossos e nós mesmos que erramos, né, que ainda não somos totalmente de Cristo, né, ainda o mundo, né, e às vezes nós também damos mais importância que o mundo diz, a que o mundo fala, a televisão fala, né, que as pessoas deste mundo, né, é que dizem, um pouco preocupados talvez com aquilo que Deus diz em Jesus Cristo e na sua igreja, Papa Francisco e tantas outras pessoas que Deus coloca em nosso caminho, né? Então que ele seja de fato, como dizemos aqui, e rezamos, a nossa salvação, a nossa luz, né, para a nossa vida, né, e que nos ajude a permanecer nesse caminho de conversão, de paz e de misericórdia. De pé, renovemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,